Seguimos com liberdade de opinião e vamos direto para Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, muito bom dia. Bom dia, Kenzo. Vamos aos assuntos de hoje. Vamos ao calor da notícia que aconteceu agora de manhã, porque em um anúncio agora há pouco, o Instituto Butantan disse que desenvolveu uma nova vacina contra a Covid-19, é chamada Butanvac. Ela terá tecnologia similar ao imunizante contra a gripe. O Butantan vai pedir à Anvisa para começar a testagem, disse que vai pedir ainda hoje. O governador João Dória disse que pretende imunizar a população com a nova vacina a partir de julho. Vamos ver. O Butantan vai iniciar agora em maio a produção desta vacina, sob sua responsabilidade, com autorização do governo do Estado de São Paulo e com investimento do governo do Estado de São Paulo e do Instituto Butantan. Ao iniciar a produção em maio, o Butantan terá condições de disponibilizar 40 milhões de doses da Butanvac para iniciar a vacinação, se possível, já no próximo mês de julho. Alexandre, como é que você avalia o desenvolvimento de uma vacina brasileira, né? E essa é a oportunidade que o país teria, então, de acelerar a imunização também em todas as regiões do nosso país? Bom, com o maior entusiasmo, né? Sem a menor dúvida. É um orgulho de brasileiro. A gente vê esse avanço. Outras entidades brasileiras estão pesquisando vacinas, vamos ter a nossa própria vacina, vamos calar a boca dos apátridas que pegam, a cepa brasileira. Na verdade, era uma cepa que veio lá da Europa, foi para Manaus, né? Então a cepa brasileira, o Brasil é o culpado no mundo. Então a gente cala a boca, nós temos a nossa vacina, coisa boa. Agora eu queria lembrar, né? O COR descobriu o bacilo da tuberculose e demorou quase 40 anos para se fazer a BCG. O Calmette e o Guerrin, quando fizeram a BCG. Essas vacinas de hoje estão vindo rapidamente. A última demorou 4 ou 5 anos. Né? Então, não tem nenhuma diferença entre a Butanvac e as outras vacinas que estão por aí. Ela também saiu rapidamente. Ela também saiu com a velocidade necessária do desespero dessa pandemia. Agora, como relatou aí o doutor Júlio Coda, né, da Fiocruz, né, é preciso não descurar da fase 3. Agora vai começar a aplicação em humanos. Então, pé no chão ainda, né? Deu certo em animais, agora começa fase 1 e 2 em humanos, em voluntários, né? Desde que a Anvisa autorize. E aquele médico lá na Alemanha que descobriu uma excelente vacina contra a Covid, aplicou nele, na família e nos funcionários, está sendo processado por ter feito essa experiência em humanos antes de comunicar lá ao Instituto, a Anvisa da Alemanha. Aqui não, aqui vai ser tranquilo, vai lá para a Anvisa, né? A Anvisa certamente vai autorizar, né, diante dos documentos, das provas de segurança que forem apresentadas. Fase 1 e 2 é a fase da segurança, para saber se a vacina é segura. Né? Eu acho que vai ser segura, sim, porque é da forma tradicional. Essa forma tradicional de produção da vacina é que nos dá segurança. Né? Eu não sei se é porque a gente ainda teme novidades, né? Então, essa vacina tradicional, como a Coronavac, é tradicional também. Como as vacinas antigripe que o Butantan fornece, né? O maior fornecedor do Ministério da Saúde tem sido o Butantan, e ao longo desses anos. Então, não é nenhuma novidade, um bom relacionamento entre eles, mas é um orgulho imenso. Porque, olha, eu fico aqui tendo sonhos, né? Tendo sonhos. Meu Deus, se a gente juntar tudo que a medicina brasileira fez nesse último ano, né? No tratamento inicial, no tratamento da fase 2, já fase B também, né? E agora essa vacina, olha, né? A gente está aí com apoio de 122 institutos e 24 países para um prêmio Nobel da Paz de Alisson Paulinelli. Imagina a gente pegar um prêmio de medicina por causa de uma pandemia dessas, né? Meu Deus do céu. Mas é sonho, né? De vez em quando, assim, quando o pessimismo é semeado
acompanhado pelo país, um momento desses de otimismo e de entusiasmo, acho que é bom, né? Porque aumenta as defesas do organismo. Alexandre, do ponto de vista político aí, caso essa vacina passe da fase de teste, seja autorizada ali pela Anvisa, será uma vitória de João Dória em relação a Bolsonaro? Essa questão pode acirrar ainda mais essa disputa pela presidência de 2022? Esse é o pecado dessa pandemia, a gente juntar as coisas. A gente parece que está torcendo para botar o veneno da política eleitoral na medicina, no combate ao vírus, né? Eu sei, a gente precisa separar isso, não estimular isso, mas é verdade. Se Dória, né? Porque é assim, a vacina é Dória, o tratamento é Bolsonaro, né? Vamos cortar isso. Tanto a vacina quanto o tratamento são da medicina, são da vida, para atenuar o sofrimento das pessoas, né? Para não ter tanta morte, não ter tanta internação, né? Para as pessoas ficarem prevenidas contra esse mal aí que chegou de fora para a gente, né? E se espalhou aqui dentro. Então, claro, o governador Dória, que não estava bem na foto, né, inclusive do seu próprio partido, ele pode se recuperar pegando carona nessa vacina, né? E a primeira coisa, tem que recuperar a popularidade no seu próprio estado, né, para ter alguma expectativa de reeleição ou de candidatura à presidência da República, teria que se recuperar dentro do seu próprio partido também, né? Mas aí eu acho que a gente não deve estimular essa mistura que já existe, é o natural, né? Os políticos, o objetivo dos políticos é ganhar a eleição, né? Não existe partido político que diga não queremos o poder, né? Aí deixa de ser partido político. Então, mas o ideal seria que a gente deixasse. É tão grave isso que a gente deveria deixar para os médicos, para os pesquisadores, né, para o Butantan ajudar a resolver isso, para a Fiocruz, né, e para aqueles que estão lá na ponta, que estão entubando, que estão puxando secreção cheia de vírus, que estão segurando a mão do paciente que está entubado na UTI, né? Vamos deixar que eles que estão ali perto, que estão sentindo, que resolvam essa coisa e tirar essa política eleitoral, né? Não permitir essa mistura, ou não estimular. Kenzo? Alexandre, ainda nesse tema vacinação, só que agora numa seara jurídica, a gente continua falando sobre esse assunto, porque um juiz de primeira instância, o Rolando Valcir Spaniolo, autorizou o Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e também a Associação Brasiliense das Agências de Turismo a importar imediatamente vacinas contra a Covid-19 para imunizar associados sem a necessidade de doar as doses para o Sistema Único de Saúde. Segundo o juiz, o Estado obrigar o setor privado a doar bens é inconstitucional, como atualmente determina a lei aprovada ali no Congresso. O autor da lei é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que comentou sobre essa decisão. Vamos ver. Nós não podemos admitir e tolerar que se descumpra o Plano Nacional de Imunização. O entendimento do Congresso Nacional foi de que, na edição da Lei 14.125, houvesse a possibilidade da aquisição pela iniciativa privada para doação de integralmente, da integralidade da aquisição para o Sistema Único de Saúde. Então, não se pode descumprir essa lei, essa diretriz. No futuro, quem sabe se possa ter em farmácias, em hospitais, a possibilidade de aquisição de vacinas. Mas, nesse instante, enquanto os grupos prioritários não foram vacinados, não é ético e admissível pensar que alguém possa se vacinar fora do Plano Nacional de Imunização. Alexandre, como é que você avalia essa decisão do juiz Spaniolo aí? Isso abre precedente para que outras empresas façam o mesmo pedido? Bom, eu estou em mãos aqui dessa lei de que falou o presidente do Senado, né? A lei, o caput da lei mostra qual era a finalidade dela. Era poder comprar a Pfizer sem problema, porque a Pfizer dizia, olha,
o Brasil vai ter que assumir. Eu não assumo responsabilidade civil sobre as consequências da vacina. Aí fizeram a lei dizendo que estados, municípios, governo federal, União, né, ficam autorizados a adquirir vacinas e a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil. Ou seja, essa lei diz que o Congresso autoriza o prefeito, o governador, o presidente da República a assumir os riscos que a Pfizer não assume. Era para isso que foi feita a lei. Mas aí a lei diz o seguinte: pessoas jurídicas de direito privado poderão adquirir diretamente as vacinas contra a Covid, desde que sejam integralmente doadas ao SUS, a fim de serem utilizadas no Programa Nacional de Imunização. Aí eu fico, mas então por que isso? Vocês podem comprar, mas tem que doar tudo. Qual é a consequência disso? É criar essas coisas que acabou acontecendo aí com o juiz, né, dizendo que o Estado não, que a lei não pode determinar e obrigar uma doação. Né? Eu sei que é condicional, você compra, mas tem que doar. Mas se compra para quê? Para doar? Doar ao Estado brasileiro? Parece que foi alguma coisa assim, olha, vamos calar esse pessoal aí que está querendo comprar direto e vamos botar isso na lei. Parece que foi isso, né? Então, e aí o juiz Rolando já abre exceções, esse pode, e as exceções são, como disse o presidente do Senado, no momento desses, não são válidas. Agora, saber se é constitucional ou inconstitucional, a lei, né, eu só achei estranho aquele artigo da lei, só achei estranho. O primeiro está muito claro, olha, a Pfizer não vende se tiver que ser responsabilizada se houver alguma intercorrência negativa e tiver que indenizar alguma família. Né? Então, para comprar a Pfizer, a gente tem que dizer que autorizamos, sim, o Estado brasileiro a assumir a responsabilidade. Ou seja, se houver um caso desse, o governador que comprou a vacina, que o tesouro do Estado dele que vai ter que indenizar a família, né? Vai ter que entrar na justiça como parte. Kenzo? Alexandre, ao comentar ali o adiamento dos impostos do Simples Nacional aplicados a pequenos empresários, o presidente Jair Bolsonaro, que pressionado pela grave situação da pandemia havia mudado o tom do discurso, voltou a dizer que a responsabilidade do fechamento de empresas é daqueles que decretam lockdown. Vamos ver. É um governo mostrando a sua sensibilidade, sabendo que o desemprego, o fechamento de empresas, parte diretamente de quem pratica o lockdown. Fazemos e faremos tudo possível para manter empregos. Alexandre, como é que você avalia essa declaração do presidente Jair Bolsonaro? Não é dele, é da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 486, que diz o seguinte: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, né, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Né? Então, é a lei trabalhista que dá esse entendimento. Na verdade, o presidente tá defendendo, não está defendendo o home office, não. Ele está defendendo o sujeito que está no lockdown, né? que não pôde ter continuidade no trabalho dele, que é a produção para conseguir o pão. Né? Está defendendo aquele que, como eu vi aí um depoimento, né? Aquele que tem que pagar R$7 para entregar o pão na casa dele, porque a padaria não entrega nas mãos dele abrindo uma janelinha. Né? Está defendendo esse. Agora, tem essa coisa, né? Lockdown. Eu mencionei ontem aqui, né? Inglaterra começou a vacinar 8 de dezembro, está com 1.850 e poucos mortes por milhão, nós estamos com 1.400
10, 11 por aí, né? E a Inglaterra um lockdown atrás do outro, né? E não tem quem diga, isso é comprovado cientificamente que serve. Até a OMS fica cheia de dedos, dizendo, olha, onde houver pobreza, o lockdown só causa mais prejuízo que o próprio coronavírus, né? Então, ontem ou anteontem, 16 governadores mandaram para o Congresso Nacional um pedido que o auxílio emergencial fosse de R$600. Ontem mesmo, Paulo Guedes disse, não tem dinheiro, né? Não tem para isso. Aí o óbvio é dizer assim para quem faz o lockdown, bom, complemente, né? O governo vai pagar 150, 250, 375, complemente com o Tesouro do Estado para chegar a 600, né? Fica dentro do espírito da CLT, do artigo 486, cujo espírito foi citado aí pelo presidente da República, a gente acabou de ouvir. Alexandre, com o discurso aí do presidente Bolsonaro, pode prejudicar os trabalhos desse comitê que foi criado essa semana pelos poderes, na medida em que há uma pressão ali no Congresso para que o presidente mude o tom? Pressão no Congresso, eu não sei onde, né? Eu sei que o governo está com maioria no Congresso. Eu acho que a gente gostaria que as coisas não dessem certo. Parece que a gente torce contra a harmonia, contra a união de poderes. Houve uma reunião, né? Mas isso, claro, isso pode prejudicar o coronavírus, pode prejudicar a campanha para enfraquecer o Estado brasileiro de um modo geral. Se o Estado brasileiro se unir em torno de um objetivo, resolve as coisas, né? Mas essa união aí prejudica os objetivos. Então, talvez seja isso. Eu não estou vendo nenhuma pressão, não acho que vai prejudicar, né? A democracia tem opiniões diferentes, tem dissenso e tem harmonia em torno de objetivos comuns. Tomara que continuem unidos em torno do objetivo de destruir o coronavírus, né, que está sendo usado para destruir o país. E, Alexandre, a gente vai falar agora sobre o orçamento que foi aprovado ontem ali, com 3 meses de atraso. O Senado aprovou o orçamento de 2021, a matéria prevê cortes na Previdência e destina também 1/5 do orçamento da União ao Ministério da Defesa. Como o projeto já havia sido aprovado na Câmara, o texto segue agora para a sanção do presidente Bolsonaro. A votação só foi possível após um acordo proposto para recompor parte do orçamento para investimentos em áreas como saúde, educação e para o IBGE, permitindo a realização do censo demográfico. Enquanto os salários do funcionalismo estão congelados até o fim do ano, o reajuste para os militares foi aprovado. Alexandre, como é que você avalia esses pontos polêmicos aí? Como é o caso da verba para o Ministério da Defesa e também o reajuste aprovado para os militares? Olha, a ciência básica do jornalismo ou do jornalista é a história. E a história nos mostra, lá no Império Romano, que a única coisa que não pode ser atrasada é o soldo. Isso não pode atrasar, né? Para evitar qualquer problema intestino no Estado. Então, os militares, né, o pessoal da defesa, já trabalha 24 horas por dia. Não é expediente de funcionário público, né? Não tem hora extra, não tem nada, né? Lá no início do ano já estavam recolhendo brasileiro no mundo inteiro e pondo de quarentena lá em Anápolis, na base aérea, né? Depois, os navios da Marinha levaram o oxigênio necessário lá para Manaus. Aviões da Força Aérea estão o dia inteiro andando, o Exército está vacinando, está atendendo comunidades amazônicas, né? Eles não param, eles passam o dia inteiro a ponto de alguns terem queda de pressão e problemas sérios por causa do excesso do trabalho. E está lá escrito na Constituição, no artigo 142, que são os guardiões dos poderes, né, dos poderes da República, da lei e da ordem. Então, esses têm que ser bem mantidos, né? É o que ensina a sabedoria do Império Romano, né? Mas tem outra coisa também que a gente tem que pensar nisso. A gente deixa para trás essas coisas, não pode deixar para trás. Nós estamos agora terminando o mês de março e sai agora o orçamento. E não perguntamos por quê. Porque o presidente do Senado, senador Alcolumbre, preocupado com outros assuntos e não querendo que a senadora Arruda, do DF, assumisse a comissão do orçamento,
sentou-se em cima do orçamento e não andou nada. É isso, fica assim, vai ficar por isso mesmo. Né? Aí o orçamento está lá, tá? Olha, verba para a saúde, meu Deus do céu, o que está se gastando com a saúde? Né? Sem parar, né? Um problema de saúde. As escolas estão fechadas. Nesse momento, é um prejuízo enorme. Né? Escola fechada porque significa futuro fechado. Mas, enfim, saiu o orçamento. E a gente tem que pensar a respeito do como é que atrasa o orçamento. Entra 3 meses do ano sem ter o orçamento do ano, que é uma coisa básica para determinar principalmente de onde vêm os recursos para poder fazer aquelas despesas. E vamos entrar num ano, como não existe almoço grátis, né? Vamos entrar num ano em que vai ser preciso pagar essas contas. Kenzô? Alexandre, muito obrigado pela participação de hoje. Bom fim de semana. Obrigado, Kenzô. Aproveitem o fim de semana. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.